que seja oferecida em todas as casas espíritas, né? Aqui na FEJAC tem, e em muitas casas do nosso estado, felizmente, tem. Então, no atendimento fraterno, ele tem algumas premissas gerais. O paciente tem a oportunidade e a condição para verbalização de dificuldades e ou problemas com segurança e privacidade. Pode fazer parte de um diálogo esclarecedor e fraterno, apresentando questionamentos e dúvidas que tenha. É auxiliado na construção de uma nova visão de mundo e de si mesmo. E pode receber as energias psicofísicas restauradoras do passe e da água fluidificada. E ele é desenvolvido em diversas fases. Nós temos a fase do acolhimento, onde o indivíduo que chega, a pessoa que chega à casa espírita, é acolhida com carinho e paciência. Passa por uma fase de observação, onde recebe uma atenção afetuosa. Há uma aproximação entre o atendente fraterno e aquele paciente. E é o atendente fraterno quem procura ir ao encontro do paciente. Há um acompanhamento, porque prossegue o atendimento com providências de ajuda. Há informações, o paciente é entrevistado, sem devassar sua intimidade, e passa a ficar ciente do processo de atendimento fraterno. E se chega à fase do aconselhamento, mas não que o atendente faça esse aconselhamento. É facilitado que o paciente possa perceber, refletir, decidir e agir por si mesmo. O atendimento fraterno proporciona esclarecimento e consolo às pessoas. A doutrina espírita foi apresentada pelos espíritos da codificação como consolador prometido por Jesus, conforme está no Evangelho de João. Então, não são os adeptos do espiritismo que elegeram a doutrina espírita como, ou identificaram como o consolador prometido por Jesus. Foram os próprios espíritos reveladores. Ao retomar os ensinamentos de Jesus, sobre a ampliação possibilitada pelos ensinamentos espíritas, o espiritismo produz consolação pelos esclarecimentos lógicos que proporciona. Assim, no momento da conversa fraterna, começa a acender uma luz no íntimo de quem se abre para receber o esclarecimento. Para muitas pessoas, o primeiro contato com a doutrina acontece durante o atendimento fraterno. Em Jesus, temos o atendente fraterno perfeito. A cada um socorreu conforme a necessidade. O moço rico, a samaritana, a mulher equivocada, Zaqueu, Joana de Cusa e tantos outros. Se o divino mestre disse, vinde a mim, também propôs que vos ameis uns aos outros. Aplicando isso, os primeiros apóstolos se punham à disposição para ouvir e aconselhar os companheiros de caminhada, encorajando-os para a luta. Eis o atendimento fraterno, ontem, hoje e sempre. A doutrina espírita nos fala da estrutura que possui o ser encarnado. Primeiramente, e mais importante, o espírito é o elemento inteligente do universo, criado simples e ignorante, apto a progredir, destinado fatalmente à perfeição, imortal. Esse espírito possui um corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, que se reflete no corpo espiritual. Tem exclusiva função na produção de pensamentos. Depois, nós possuímos um corpo espiritual, que é uma estrutura eletromagnética formada de elétrons e fótons, com características vibratórias diferenciadas. Abriga os centros de força e carrega em si a lei de causa e efeito. São créditos e débitos que nós adquirimos na nossa caminhada, que é normalmente chamado por nós de perispírito, conforme a designação do codificador. Temos ainda o duplo etéreo, que é um corpo vital,
campo energético entre o perispírito e o corpo físico, formado por emanações de fluido vital, oriundos do conjunto de células. Duplicata do ser humano, onde se estampam os pensamentos através de cores e imagens, relacionados aos estados mentais, emocionais e fisiológicos, formando a aura humana. E, finalmente, o corpo físico, que é um mata-borrão para o espírito, um conjunto de células aglutinadas, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. E esse corpo físico também está associado aos centros de força do corpo espiritual. E aí, nós vamos falar alguma coisa sobre o passe. Vamos em Atos, capítulo 19, 11, 12, a descrição. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Estudiosos do passado e do presente, se debruçaram e se debruçam sobre os fundamentos científicos das técnicas do passe magnético, desde Hermes Trismegisto, Forri, Asclépio, Pitágoras, Hipócrates, Paracelso, Van Helmont, Mesper, Dupotet e outros. Na obra de Allan Kardec, nós vamos encontrar no livro A Gênese, capítulo 14, a descrição dos fluidos e sua manipulação. Os espíritos atuam sobre os fluidos, que é uma palavra pouco usada no nosso tempo, significa um estado eterizado da matéria, né? E que nós poderíamos aqui impropriamente usar como sinônimos energias. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Possui centros de recepção de energia ligados ao corpo físico através dos plexos, que por sua vez são terminações nervosas ligadas aos diversos sistemas que fazem o organismo funcionar. Então, como exemplo, energias deletérias vindas do ambiente, de pessoas encarnadas ou desencarnadas, ou do próprio indivíduo, causam desequilíbrio, trazendo doenças no plano mental ou físico. O passe pode reequilibrar esses centros de força através da aplicação de fluidos saudáveis. Nós encarnados possuímos o fluido, né? Vital. Os desencarnados possuem fluidos que nós designamos como espirituais. Segundo Hermínio Corrêa de Miranda, é uma designação imprópria, mas para facilitar e diferenciar, nós estamos usando essa terminologia, né? Então, aqui nós temos os centros de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e básico, mostrando que há uma correspondência em relação ao corpo espiritual, né? Está nessa outra imagem. Então, o passe vem a ser uma transfusão de energia, semelhante a que se faz propriamente no nosso corpo físico, com a transfusão de sangue, né? A transferência do fluido, que é essa energia, se opera de perispírito a perispírito, porque a natureza do perispírito é semelhante à natureza do fluido. Então, existem influências que regulam a eficácia do passe. Então, a vontade, a confiança e a pureza de coração. O passista, que é o doador, influi através da qualidade do fluido que possui, da intensidade do pensamento e do desejo de fazer o bem. E o paciente também participa, influenciando no resultado, através da fé, do merecimento, do desejo de regeneração e da ausência de tensão muscular. A oração, tanto do passista quanto do paciente, favorece a sintonia e a canalização dessas energias. Então,
Então, algumas perturbações da saúde. Nós podemos adoecer porque assimilamos fluidos negativos e perniciosos. Pode haver desequilíbrio na circulação do fluido pelo organismo, ou pode haver esgotamento desse fluido, né? Dessa energia espiritual. Então, pensamentos, emoções, palavras e atitudes refletem diretamente sobre os fluidos, sobre o corpo espiritual, perispírito, e também sobre o corpo físico. Então, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou para aquela enfermidade. Então, nós percebemos que a questão da enfermidade não é apenas em função do agente físico, vírus, bactéria e fungo, né? Nós também temos a influência do pensamento, da emoção, desses aspectos espirituais, né? Então, energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor, enquanto energias ruins, né, que nós absorvemos ou mantemos, atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Então, que atitude devemos ter durante o momento do passe? No momento do passe, podemos mentalizar Jesus, quadros da natureza que nos sensibilizem o coração, ter pensamentos bons, assim possibilitando a assimilação pelo nosso corpo espiritual dessas energias. A mente reanimada pelo passe modifica os pensamentos e um bem-estar se instala no organismo. O Espírito Batuíra diz sobre o passe: reconfortador, bênção medicamentosa que verte dos céus para a terra, aragem de paz que alivia e recompõe. E aí nós temos também, como terapêutica espírita, a prece. O que é e o que produz a prece? Orar é sintonizar com o alto, com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora da saúde integral. É um momento de recolhimento interior. Lembremos da recomendação de Jesus, que quando fôssemos orar, entrasse no nosso quarto íntimo. Não é um aposento, né? É o nosso interior mesmo. Então, a essência da prece é o pensamento e o sentimento. O Espírito Humberto de Campos diz que a prece é uma ponte que liga a terra ao céu. E aí, nós temos uma prece intercessória, que é aquela que fazemos por alguém, e essa prece, às vezes, para um desencarnado, por exemplo, não significa que ela vá diretamente a esse indivíduo, mas sem dúvida nenhuma ela tem um encaminhamento dado pelos espíritos. E também temos informações sobre a prece em conjunto, né? E é preciso compreender essa prece em conjunto, particularmente nas casas espíritas, para que ela seja eficaz. E eu vou contar com a colaboração de vocês para fazer essa demonstração. Eu vou contar até 3, eu vou pedir a vocês que falem apenas uma única palavra, falem alto aquilo que vier à cabeça de vocês. Ok? 1, 2, 3. Não entendi nada. Agora nós vamos repetir de forma diferente. Eu vou contar até 3 e vocês vão dizer só uma palavra: amor. 1, 2, 3. Amor. Então isso é a prece em conjunto. Então, quando alguém está fazendo uma prece, não é cada um fazer a sua prece, não, é acompanhar mentalmente aquela prece para que ela seja potencializada, né? A prece em conjunto não é a soma das preces individuais, ela se torna uma prece só, né? Se motivada pelo sentimento, ela sem dúvida nenhuma tem uma eficácia extraordinária. Dizem os espíritos Joana de Anges e Leon Denis sobre a prece: quando o indivíduo ora, recebe valiosa transfusão de forças de energias que revitaliza os leucócitos, glóbulos brancos, para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas.
O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite. Diz Leon Denis, o pensamento atua em nós e ao redor de nós. Com ele interferimos no nosso corpo espiritual e na matéria sutil do mundo espiritual, criando aquilo que eles chamam de formas de pensamentos. Carlos Torres Pastorino, um confrade nosso, espírita também, já desencarnado, escreveu um livro extraordinário chamado Técnicas da Mediunidade, que está esgotado, mas é possível achar na internet. Ele compara o mecanismo de transmissão e recepção do pensamento pela mente com o mecanismo do rádio. Então ele diz assim, cada cérebro pode emitir em vibrações ou frequências altas ou baixas, de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. O amor vibra em alta frequência, que significa, então, maior frequência vibratória e menor comprimento de onda. Então, o amor vibra como se fosse ondas curtas dos rádios. O ódio vibra em baixa frequência, que significa menor frequência vibratória, maior comprimento de onda, portanto, ondas longas. Ondas curtas atingem camadas elevadas e ondas longas circulam próximas à superfície da Terra. Então, gente, olha só, é uma coisa concreta, não é mágica não, é ciência. Então nós encontramos, através do Pastorino, a explicação científica da recomendação de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus. Se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Jesus não falava as coisas à toa, Então a prece sem sintonia, quando você faz a prece tendo alguma coisa contra o seu irmão, ou com pensamento vulgar, é uma prece sem sintonia, vulgar, sem sentimento, ou inspirada por sentimentos negativos, não pode atingir os planos que desejamos, é uma impossibilidade científica. Quando a gente faz uma prece desse jeito, a prece fica rasteirinha por aqui, Diz o Clarencio, lá no livro Entre o Céu e a Terra, que toda prece tem resposta, mas de qualquer forma, veja bem, a prece que a gente faz sem sentimento, ela fica por aqui, enquanto que a prece com sentimento e com amor, ela vai a alturas estratosféricas. É interessante, tem uma obra do Dr. Bezerra de Menezes, que fala sobre desobsessão, em que há um caso de obsessão, perseguição espiritual lá no Rio Grande do Sul, e uma criança faz uma prece, criança de uns 5, 6 anos, e aquela prece chega a círculos mais elevados, círculos espirituais mais elevados aqui da Terra, determinando providências imediatas para resolver a questão. Lá em nosso lar, André Luiz fala que existe um aparelho para captar a prece. Nosso lar, gente, fica mais ou menos 40 quilômetros de altitude, Porque, segundo André Luiz, nosso lar é uma cidade espiritual acima do Rio de Janeiro. Mas a gente não sabia onde ficava, sabia que a localização, mas em que altura, E aí veio Egorinha Cunha e falou que fica na camada atmosférica. Nós temos aquelas diversas camadas atmosféricas, Está me faltando o nome agora, mas uma delas que fica a 40 quilômetros de distância. E aí a gente pode saber que fica a 40 quilômetros de altitude, 40 mil metros de altitude, fica nosso lar, acima do Rio de Janeiro. Então você imagina, você faz uma prece, é uma coisa científica. Se a prece tiver um certo grau de sentimento, ela chega em nosso lar, senão não chega, Então eles captam a prece lá. Então, para atingir círculos mais elevados, porque nosso lar está na terceira esfera espiritual da Terra. Acima de nosso lar tem mais 4 esferas espirituais mais elevadas. Então a prece para chegar nos círculos mais altos lá, tem que ter muito amor, muito sentimento mesmo. Bom, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento.
Os espíritos encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal, que é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Quando um pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica estabelece-se de um a outro, transmitindo o pensamento. A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. A oração, no que diz respeito à ação da prece, pode baixar a pressão arterial, diminuir o ritmo cardíaco, dois fatores que contribuem para um sistema imunológico mais resistente. Segundo o estudo da Universidade de Rochester, cerca de 85% das pessoas que sofrem de alguma doença adotam a oração como tratamento complementar. Em estudo considerado clássico, o físico Randolph Bird, em 1988, comprovou o efeito da oração numa pesquisa de 5 anos em pacientes cardíacos, onde houve melhor recuperação, melhor necessidade de intervenção, etc. Então, Susan Andrews é uma psicóloga e monge yogi, autora de um livro chamado Estresse a Seu Favor. Ela diz assim: a cada mudança de humor, uma cascata que os neurologistas chamam de moléculas de emoção, neurotransmissores e hormônios, é despejada pelo corpo, afetando todas as células. Quando estamos tristes, nosso fígado, nosso rim e nossa pele estão tristes. Cada emoção tem sua própria assinatura bioquímica particular. A hostilidade, por exemplo, está associada ao excesso de cortisol. O afeto, a ocitocina. A felicidade, a dopamina. As sensações de bem-estar, a serotonina e a endorfina. Os sentimentos de maior status aos elevados níveis de testosterona e o de inferioridade à baixa testosterona. É um artigo antigo, mas é muito interessante, né? Porque daqui a um tempo, hoje nós vamos ao médico, ao laboratório, fazer exame como é que anda a saúde do nosso corpo, né? Aí você mede lá creatinina, colesterol, não sei o quê. Daqui a um tempo, nós vamos lá no laboratório para saber como anda a nossa emoção, vamos medir dopamina, ocitocina, né? Para que a gente possa segurar as pontas aí. Em relação à água fluidificada, que é oferecida nas casas espíritas, né? Nós temos revelações espirituais. O espírito Lísias explica para André Luiz, né, numa das obras, a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, no caso lá, né, em nosso lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Nosso lar é uma colônia espiritual, como eu disse, acima do Rio de Janeiro, né, está situada numa região intermediária entre as regiões mais atrasadas do planeta Terra e as regiões mais avançadas. O espírito Bezerra de Menezes diz que a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é administrada. Portanto, quando se oferece nas casas espíritas a água fluidificada, não é um ritual. É porque a água é capaz de armazenar o fluido. Você vai tomar o passe, você recebe as energias diretamente no seu corpo, né? E vai embora. E você pode ministrar essas energias na água, levar para casa, a energia está armazenada, toda vez que você ingerir, ela vai produzir os seus efeitos. Os fluidos vitais, bioenergia, podem ser armazenados depois absorvidos pela ingestão da água. O Espírito Emmanuel diz no livro Segue-me: se desejas o concurso de amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Então não é apenas na casa espírita que nós podemos fluidificar as águas. Nós podemos fazer uma oração em casa e pedir ajuda
para que os fluidos possam ser depositados nessa água. Se a nossa prece for uma prece com sentimento, dentro de um ambiente razoável, nós teremos efeito nessa água, né? Os fluidos medicamentosos contidos na água fluidificada poderão atuar diretamente nas células do seu organismo, diminuindo o processo de oxidação, auxiliando na produção das células de defesa e ajudando no transporte dos nutrientes. Evangelioterapia. Tem por base o Evangelho de Jesus, que é considerado guia e modelo da humanidade. Pelos esclarecimentos que proporciona, renova o pensamento, fortalece a vontade, muda o ânimo, oferece consolo e estimula a prece. Além de beneficiar o espírito, também beneficia o corpo. 40 arrobas com Jesus podem ficar mais leves? Retomamos aqui a questão. Bom, vamos ler de novo o Evangelho de Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós só falamos do jugo, né? Vamos falar do fardo agora. Então, isso é baseado na companheira cujo nome está no final aqui, né? A dor. Segundo essa nossa companheira espírita, médica, a dor, ela é provocada por uma injúria na célula, uma injúria celular, ou pela morte de células. Então, ela é uma medida protetiva. E existe no nosso corpo um portão de controle da dor, que em inglês se chama gate control. Então, esse portão de controle da dor existe na medula, e ele abre-se ou fecha-se, influenciando a intensidade dos estímulos dolorosos percebidos. Então, nós sabemos que nós temos sensibilidade na pele, por exemplo, se alguma coisa aqui pica ou esquenta, há um estímulo que vai ao nosso cérebro, e depois de chegar ao cérebro, nós temos a sensação da dor, não é assim? Então, a Nete Guimarães, que é a autora dessa pesquisa, ela diz que existe um portão pelo qual esse estímulo passa, e ele abre-se ou fecha-se, ampliando ou diminuindo a sensação de dor. Então, é um sistema analgésico da dor, que influi no gate control, ou no portão de controle da dor. E, para que esse sistema analgésico funcione, aliás, esse sistema analgésico funciona através de hormônios chamados encefalinas e endorfinas. Então, a presença e intensidade de encefalinas e endorfinas faz o gate control, o portão de controle da dor, fechar, diminuindo a passagem de estímulos dolorosos. O cérebro humano, ele é dividido em duas partes: arqueocórtex, que é o cérebro primitivo, idêntico ao dos animais, e o neocórtex, que só a espécie humana possui, que é adequado para as funções superiores. Os animais não têm essa parte do cérebro. Então, quanto mais atividade elétrica tiver no arqueocórtex, cérebro primitivo, menos substâncias, encefalinas e endorfinas, ele produz. Quanto menos atividade elétrica tiver no arqueocórtex, maior a produção de encefalinas e endorfinas, e mais o portão se fecha e menos se sente dor. O que significa aumentar ou diminuir a atividade elétrica no arqueocórtex? Então, aumentar é comportar-se como animal, né? Porque o arqueocórtex é o cérebro primitivo, igual dos animais. Se nós comportamos como os animais, aumenta a atividade elétrica. Se nós diferenciamos do animal, ou seja, usamos também o neocórtex lá, temos funções superiores diferentes, né? Então vai diminuir a presença da atividade elétrica. Então, o que significa ir a Jesus ou estar com Jesus, conforme a sua solicitação? Ora, ir a Jesus
significa nós nos comportarmos com solidariedade, benevolência, perdão das ofensas. Em termos fisiológicos, estar com Jesus significa concentrar a atividade elétrica cerebral no neocórtex, que é o cérebro superior. Quando se está com Jesus, sente-se menor dor, fisiologicamente falando, neurologicamente falando. Não é uma questão de fé, é uma questão concreta, material. Então a dor é um fardo, é um peso, nós reconhecemos isso, mas com Jesus ela fica menor. Então há uma menor sensação dessa dor quando nós estamos conectados com Jesus, né? Estamos indo a Jesus, ou seja, buscando atividades de nível mais superior, né? Então, isso aí está na internet, o livro dela e a live dela chama Forças Interiores de Mudança, muito interessante. Bom, a desobsessão, né, é um fator também que é praticado nas casas espíritas para auxiliar, né, aqueles que dela necessitam. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas é conhecido como obsessão, sempre praticada por espíritos inferiores. Um pensamento emitido, ainda que pareça secreto, é capaz de ser captado e identificar o seu criador. Captando as nossas intenções, sentindo nossas emoções, interagindo com os nossos pensamentos, os espíritos aproximam-se de nós e nos influenciam. A questão da afinidade, ela está presente na nossa vida física e está presente também na condição espiritual. Vamos lembrar que Paulo de Tarso afirmou que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha é essa? São os espíritos, que eles estão presentes aqui também na crosta, né? Nós temos várias camadas espirituais ao redor da Terra, mas aqui na crosta nós temos a presença dos desencarnados, que nós não estamos vendo, porque não, né, o corpo, o perispírito não impressiona a nossa visão, só aqueles que conseguem captar. Então, quem vai se aproximar de nós? Depende daquilo que pensamos e sentimos. Então, aqui na Terra tem um ditado assim, né? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Se nós quisermos saber quem são os espíritos que estão ao nosso redor, a nuvem de testemunha falada por Paulo, eu vou inverter a pergunta, eu vou dizer assim, diz-me o que pensas e o que sentes e eu te direi com quem andas, né? Questão de afinidade. Então, as motivações que levam os desencarnados a se aproximarem de nós são afinidade conosco, né? Gostam das mesmas coisas que nós gostamos, ou podem possuir sentimentos de ódio, afeição, inveja, ciúme, etc. Então, diz Sueli Caldas Schubert, nossa confreira que já desencarnou, né? Pensamentos e estados emocionais negativos constantes criam zonas mórbidas no nosso campo mental, facultando a inoculação do pensamento alheio, que, virulento por ser de teor inferior, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo ou de perturbação. Não é fácil os espíritos nos obsidiarem. Claro que eles influenciam a nossa vida, mas veja bem, né? Nós nos comunicamos aqui pelos nossos 5 sentidos. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, né? E a gente usa os outros sentidos para nos comunicarmos. Os espíritos que estão ao nosso redor, eu não vejo, eu não ouço, mas eles pensam e eu penso. E o pensamento é capaz de ser captado e transmitido, correto? Só que nós estamos tão absorvidos pelos 5 sentidos que é difícil nos comunicarmos pelo pensamento, que exige um certo recolhimento interior para que isso possa acontecer, né? Então, há uma necessidade de persistência, de constância num comportamento inadequado para que os espíritos efetivamente possam nos influenciar, né? Então não é uma coisa assim, alguém se aproxima de nós e vai nos comandar.
né? Mesmo que seja um inimigo do passado, né? Há necessidade de fazer uma conexão, há necessidade, gradativamente, nós irmos aceitando aquele tipo de pensamento, para que o domínio possa acontecer. Os dois mais importantes fatores predisponentes à influenciação espiritual obsessiva são causas kármicas, quando existe ódio, né, envolvido. O indivíduo a quem nós prejudicamos no passado, que não nos perdoou nem esqueceu, pode se aproximar de nós, né, como revanche. Ou a nossa invigilância, que permite que indivíduos semelhantes a nós mesmos, né, de baixo teor vibratório, se aproximem de nós e queiram nos influenciar, né? Bom, a ação negativa dos obsessores, ela se faz através do constrangimento mental e do envolvimento fluídico. O que é constrangimento mental ou constrição mental? É procurar dominar nosso pensamento. Nós fazemos isso com as pessoas aqui na Terra, né? Você passa a fazer, desculpa a expressão de gíria, a cabeça das pessoas, não é? Você vai falando, até que a pessoa aceite aquilo que você fala. Então, os espíritos agem da mesma maneira. Eles vão dando pensamento, que nós vamos aceitando, até que eles pensem e a gente obedeça. André Luiz cita um caso muito interessante, numa pesquisa que ele está fazendo, André Luiz Espírito, né? Em que um indivíduo que estava influenciando o encarnado, bastava pensar na bebida, que o encarnado já tinha desejo de beber, né? Estalava a língua, falou, opa, vou tomar uma, né? Tal a conexão que já havia entre eles. E o envolvimento fluídico é o seguinte, gente, nós possuímos aquela energia vital que foi falada aqui. E essa energia vital que a gente recebe através do passe, por exemplo, nós também, diariamente, estamos emitindo essa energia para outras pessoas. O pensamento, ele é captado se nós tivermos a mesma vibração, né? Agora, o envolvimento, a absorção dessa energia, também da mesma maneira. Então, se uma pessoa de longe me deseja mal, se eu estiver no mesmo nível vibratório dela, essa energia ruim pode me contaminar. Da mesma maneira que, se eu desejar o bem para uma pessoa, e ela estiver num determinado nível, essa energia emitida pode, né? Então, os espíritos, eles podem pensar em nós com desejo de vingança, de inveja, de desejo de mal, vai depender da nossa condição de vibração, condição espiritual, para que aquilo nos afete ou não. Então, a terapêutica espírita é preventiva e curativa da perturbação espiritual. Primeira coisa, cortar a sintonia, porque se o indivíduo se aproximou de nós por invigilância nossa, né? Então basta que a gente corte essa sintonia, mude a nossa sintonia, comece a pensar em coisas diferentes, que a gente despacha o indivíduo, né? A renovação íntima, que é exatamente a mudança de comportamento. Também há a possibilidade de esclarecer ou educar o espírito, que acontece nas reuniões mediúnicas, e o trabalho no bem, porque o trabalho no bem, ele é capaz de convencer as outras pessoas, né? Então, Divaldo Franco conta a história, é o seguinte: Divaldo Franco arranjou um inimigo de uma vida passada, né? Segundo consta, parece que o indivíduo estava prejudicando muita gente, foi denunciado, né? Então, esse espírito, na presente encarnação, vivia perturbando o Divaldo, aparecia para ele, dava rasteira nele e tal, não deixava ele sossegado. Aí um dia aparece lá na mansão do caminho uma criança enjeitada na porta, e não tinha vaga mais. Mas o Divaldo falou assim, não, nós temos que acolher essa criança, bota para dentro. Daí a pouco o espírito apareceu para ele e disse assim, Divaldo, eu continuo não gostando de você, mas não posso fazer mais nada contra você, que é o espírito da minha mãe que está renascendo aí, e você acolheu ela. E mais tarde, esse indivíduo vem a ser um trabalhador da mansão do caminho. Então, quando a gente faz o bem, diz o André Luiz, que o bem é nosso advogado em toda parte. Nós somos capazes de sensibilizar alguém a quem nós fizemos mal e que verifica que nós mudamos o nosso comportamento, né? Então, estudo mais meditação produz renovação em nós, renovação mais trabalho
pode nos libertar dessas influências espirituais, né? Bom, a terapia do amor, isso aí é básico, né? O médico americano Dean Ornish, no livro Amor e Sobrevivência, diz que o segredo da vida é o amor. Mais importante que a dieta alimentar ou parar de fumar,